do Senhor Jesus, amém? Você pode ficar em pé no seu lugar, meu querido. Vamos adorar o Senhor. Cumprimente seu irmão que está do seu lado aí. Diga para ele, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que você tenha um domingo cheio da presença do Senhor. Se tem liberdade, dê um abraço nele. Diga para ele, esse é meu sonho ganhar o seu abraço. Louvado seja o nome do Senhor. Prepare o teu coração para que nessa manhã você tenha um encontro com Deus. Adore o Senhor, meu irmão, de todo o seu coração, de toda a tua força. Adore o Senhor, meu irmão, como se fosse a última vez que você vai adorar o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, vamos louvar ao Senhor, declarar a majestade dele, o quanto ele é bom. Em alta voz irei, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Aleluia. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus, não me abandonará, não posso acreditar. Declaro, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Com meu coração eu proclamarei que tu és bom, aleluia, ele é bom, tu és bom, na tribulação, eu me lembrarei que tu és bom, com meu coração, eu proclamarei que tu és bom, aleluia, que tu és bom, e não importa a tribulação, na tribulação, eu me lembrarei que tu és bom, em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Aleluia, declare, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah.
Aleluia! O Senhor é bom e a sua misericórdia dura de eternidade a eternidade. Vamos adorar e louvar ao Senhor. Comece a orar agora. Comece a orar pedindo que você seja cheio do Espírito Santo. Deus não tem menos do que isso para mim e para você. A vontade de Deus é que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Porque diante das lutas, das dificuldades, das batalhas que estamos passando como indivíduos, como família, como nação, somente o Espírito Santo pode nos restaurar, nos fortalecer, nos dar um espírito de sabedoria, de discernimento, nos dá força para vencer, para lutar, para plantar e para colher. O Espírito está aqui na igreja para edificar o corpo de Cristo, para que a igreja seja noiva do Cordeiro, santa, pura, imaculada, sem ruga e sem nada que a contamine. Eu e você não podemos aceitar nada que contamine a nossa vida, pois somos o corpo de Cristo. Eu e você não podemos aceitar nada que contamine a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, porque somos templo do Altíssimo. Deus não habita em templos formados por mãos humanas. Deus habita num coração quebrantado e contrito, para vivificar o coração dos contritos e para restaurar o espírito dos abatidos. O Senhor está comigo na hora da angústia. Ele prometeu: livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pai, em nome do Senhor Jesus, Tu és verdadeiramente bom, e mesmo quando somos maus, o Senhor permanece bom. E mesmo quando somos infiéis, o Senhor permanece fiel. O Senhor não pode negar a si mesmo, é a sua essência. Que a tua bondade, o teu amor, que o teu Espírito Santo possa nos transformar mais esta manhã. Senhor, nós queremos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Queremos ser santos como Tu és santo. Faz desse o nosso propósito de vida, o nosso alvo, como nós temos na igreja, santidade e avivamento. Porque a santidade convém à Tua casa. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. A Tua palavra diz: e esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação. Santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. O Senhor mesmo se santificou por nós. Santifica a Tua igreja, santifica a Tua noiva. Diante de tantas tentações, diante de tantas lutas, desafios, sabemos que só permaneceremos em pé se estivermos revestidos de toda a armadura de Deus e se estivermos cheios do Teu Espírito. Enche a Tua igreja, enche as nossas vidas, esvazia-nos de toda preocupação, ansiedade, esvazia-nos de toda angústia, tristeza, e enche-nos da paz que excede o entendimento. Enche-nos da alegria do Senhor, que é a nossa força. Enche-nos do Teu Espírito Santo, para podermos impactar este mundo e esta nação que tanto necessita do Senhor. Recebe este culto, Senhor. Queremos ser os verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e verdade. Esses adoradores que o Senhor está procurando, que sejamos achados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glórias a Deus. Vamos às nossas comunicações desta manhã. Podem assentar-se.
Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Nosso informativo está no ar, por favor, fique atento. Não há vitória sem lutas, mas a fé remove montanhas e nos faz vencer. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Por isso queremos convidar a todos os membros da igreja a orar não só em casa, mas aqui também em comunhão. E você pode orar nos cultos que acontecem de segunda a sexta, menos em feriados, às 7 da manhã na reunião de oração Manhã com Deus. E também na sexta tarde, 15 horas, no culto Sexta de Bênção. Convide sua família e amigos e venha orar conosco, porque muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Qual a sua escolha? Atenção, pais! Fiquem ligados e incentivem seus filhos pré-adolescentes a participarem da primeira conferência para quem tem de 10 a 14 anos com o tema Geração 100. Somos a geração que vai compartilhar Jesus. Será nos dias 23 e 24 de novembro, aqui na nossa igreja. As inscrições já podem ser feitas pelo nosso site por apenas R$40 e o pagamento deve ser feito na secretaria da igreja. Mais informações com a tia Tati ou pelo telefone 3041-4406. O final do ano já está chegando, mas a Escola do Discípulo ainda tem grandes novidades para você agora no mês de novembro. Então fica ligado, porque nós vamos começar 2 novas turmas de treinamento de líderes de célula intensivo, com duração de apenas 5 semanas. Teremos uma nova turma de acompanhamento inicial, uma nova turma do curso Como Ler a Bíblia. Se você tem dificuldade de entender o que a Bíblia diz e gostaria de ferramentas que te ajudem na interpretação do texto bíblico, faça a inscrição nesse curso. Nós teremos também a inauguração de um novo curso, uma exposição da Carta de Paulo aos Filipenses, a Carta da Alegria. Todos os nossos cursos são gratuitos, mas as vagas são limitadas, então convido você, entra no nosso site da nossa igreja e faça já a sua inscrição. Mas nós também estamos com uma grande novidade lá no nosso canal no YouTube, uma série de reflexões na Carta de Paulo aos Gálatas, que você pode acompanhar de forma gratuita, na sua casa, no seu celular, no seu computador. Basta acessar o nosso canal no YouTube, Escola do Discípulo, se inscrever, acione o sininho para você receber as notificações todas as semanas quando os vídeos novos forem postados, e você pode ser abençoado com essa série de reflexões e meditações na Carta aos Gálatas, compartilhar com todos os seus amigos, todos os seus familiares. Nós sonhamos com uma igreja intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Não fique de fora, eu te convido a vir fazer parte da Escola do Discípulo. Que Deus abençoe você. Está chegando o Summit 2018, que acontecerá de 8 a 10 de novembro aqui na nossa igreja. Então não perca mais tempo. Visite o nosso site e faça logo a sua inscrição ou invista na vida de alguém. Pois apesar de ser o maior evento de liderança do mundo, através de vídeos de alta definição, você tem a oportunidade de pagar somente R$100 para participar. Liderança é influência. Use a sua. Nosso informativo termina aqui. Para reverências e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe. Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Hoje nós estamos felizes. Estamos terminando a Semana das Crianças, muita criança feliz. E o Drops desta semana, a gente deu uma paradinha nas histórias do Velho Testamento, falando sobre pais e filhos e como eles agiram corretamente ou não. E nós estamos falando sobre o discipulado hoje. E a gente ouve muitas pessoas discutindo sobre a sociedade, principalmente em época de política, né? Nós vemos os políticos falando e outros técnicos, né? Falando sobre criminalidade e sobre educação e vários problemas da sociedade. E
Um determinado político, ele ataca o problema olhando uma fase, uma certa dimensão do problema, e outro fala sobre outra dimensão do problema, mas a gente sabe que assim, o nosso problema, que o problema da nossa sociedade é a falta de Deus. E muitas vezes o problema está na família. A própria criminalidade, a gente sabe que as famílias estão desfaceladas. E o Drops dessa semana foi um Drops que a gente já havia feito, e eu achei muito bom a gente lembrar. Ele fala de um filme que é Voando para Casa, um filme que conta a história verdadeira de um homem que ele encontra alguns patinhos lá, sem mamãe, sem papai, sem família, e ele leva para casa e cuida, e onde esse homem ia, os patinhos o seguiam. E ele percebeu que esses patinhos estavam confundindo ele com a mãe, porque eles estavam seguindo. E ele descobriu que a gente segue quem nos dá carinho, afeto, quem nos dá comida e quem nos dá proteção. As crianças, elas olham os pais assim. Eu lembro que depois que os meus filhos já estavam assim, uma certa idade, eu falei, eu tenho que mudar meu jeito de ser. Porque eles tinham confundido, já era com uma outra figura, né? É aquela que faz tudo. Pega isso, pega aquilo. Falou assim, eles estão achando que porque eu fazia mamadeira, eu trocava fralda, eu também tenho que pegar água, tenho que pegar comida, leva isso. Falei, opa. Então, os filhos confundem às vezes, né? Aí eu falei, não, mamãe fez isso, agora vocês vão fazer, não é? Então, esses patinhos também estavam confundindo a mamãe, né, com aquele homem. E ele falou assim, se eu não fizer alguma coisa para mudar essa situação, como que vai ficar? Eles precisam retornar, eles precisam ir para a vida deles, precisam voar. E aí ele teve a ideia de subir num avião. E ele falou assim, se eles são patos, eles precisam se reconhecer como patos, como aves que voam. E aí ele percebeu que os patinhos o seguiam. E nós vemos isso também na nossa sociedade. As crianças, elas precisam seguir alguém. Muitas vezes nas populações carentes, isso acontece mais ainda, mas com qualquer lugar isso pode acontecer, quando a família é desfacelada, quem adota é um traficante. Porque o traficante, ele dá essa proteção. E ele dá comida, ele dá presente. É isso que ele faz nas comunidades, né? Ele serve a comunidade e aí a comunidade vira refém e fica grata, né, para eles. Então, o discipulado, ele é uma arma, ela é uma ferramenta e uma estratégia de Deus para que os nossos filhos olhem para nós e vejam que nós é que estamos dando esse afeto, proteção, carinho, comida, e aí eles vão nos seguir. Então, nós não podemos perder isso de vista no dia da criança, na semana da criança, muito mais importante que um brinquedo que acabou. Gente, eu vejo criança, conheço criança, você deu um brinquedo na semana seguinte, se ele tira nota alta, ele fala assim, o que eu vou ganhar com isso? Ele quer outro brinquedo, aqueles que ele ganhou não tem mais graça. Então, nunca a criança vai se fartar de brinquedo. Nós sabemos que o mais importante é a nossa relação com ele. Para que um traficante, para que um garoto na escola, um professor com uma mente deturpada, não adote o seu filho. Então, dê o discipulado ao seu filho, não negue. Gente, isso eu posso dizer para vocês, que eu sei, sou mãe, eu sei o que é o dia de uma mãe. Quando você termina a noite, um pai, cansadíssimo, vai fazer cultinho, vai orar com o filho. Não é brincadeira, é muito cansativo. Mas se você não fizer, você vai se cansar muito mais no futuro. Então, vá cansado. Vá com sono, vá caindo aos pedaços, mas ore com o seu filho, fale de Deus, fale da palavra, recite um versículo com ele. Não deixe o seu filho sem essa comida, sem esse afeto, sem esse carinho. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar agora. Agradecer a Deus porque nós temos isso. Todo domingo a gente se encontra
E a gente ouve essas coisas, isso é um alerta, isso é uma carga a mais, isso é uma injeção de ânimo, um desafio para a gente continuar fazendo o que agrada o Senhor. Pai, muito obrigada, Deus, pela igreja, uma ideia do Senhor. Igreja não foi ideia nossa, a igreja é ideia do Senhor. É para que os irmãos se unam, para que a gente ajude uns aos outros. Um está cansado, um está triste, o outro ajuda. A gente vem caindo os pedaços para a igreja, triste, cheio de preocupação. Houve uma mensagem desafiadora. Pai, que bom, Senhor, estarmos juntos. A ideia do Senhor é a igreja. Pai, agora que ouvimos, ó Deus, sobre o Drops, Pai, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor ajude os pais da nossa igreja a serem discipuladores, a estarem todos os dias falando com seus filhos da Tua palavra, fazendo o culto doméstico, encontrando-se semanalmente com seu filho um pouquinho em casa ou em qualquer outro lugar e perguntando: filho, como que você está? Posso ajudar você em alguma coisa? Quer que eu ore por você? O que aflige o seu coração? Pai, ajuda os pais da nossa igreja a serem essas pessoas, ó Deus, que dão afeto, que dão comida e dão proteção aos seus filhos. Ó Pai, agora que vamos subir, que os nossos facilitadores também sejam cheios do Teu Espírito, para falarem, ó Deus, serem boca do Senhor para as crianças. Pai, queremos que as crianças amem o Senhor, que elas sigam o Senhor, que elas olhem para o Senhor como aquele a quem elas devem seguir. Pai, faz isso é obra do Teu Espírito Santo. Nós não temos acesso ao coração deles, mas o Senhor tem. Faz a Tua obra, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças, pré-adolescentes, com a tia Tati aqui no corredor. Glória a Deus, vamos aplaudir o nosso grande Mini. Olha aí, coisa linda. Glória a Deus, glória a Deus. Bati palavra do céu, sua nessa manhã. Vibrei com a sua palavra. Que nossa igreja possamos ser pais discipuladores, amém? Queridão, agora você vai ficar bem atento, porque nós queremos conhecer os nossos convidados. Você que é o nosso convidado, está vindo pela primeira vez. Olha a Camille ali, nossa convidada, veio lá de longe, do Espírito Santo. Talvez haja outros irmãos que estão nos visitando, convidados de amigos, convidados de irmãos, convidados por Deus. Então você que é o nosso convidado nessa manhã, nós queremos que você fique em pé só um pouquinho. Nós queremos te aplaudir, dar um grande abraço em você. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Olha aqui, lá atrás temos também. Olha lá, que coisa linda. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Pastor Ronaldo. E aí, super de Deus? O que você quer que eu fale? Sobre o Summit, né? Ah, entendi. Gente, é o seguinte. Nós vamos ter aqui uma conferência super de Deus. Fora do comum mesmo. Eu vou passar para você um vídeo do Cynic. Ele é um dos maiores palestrantes no mundo hoje sobre liderança. Ele fala sobre jogo infinito. É algo que, através do seu livro, ele já vendeu, ele está nos tops lá de vendas nos Estados Unidos. Eu queria que você ouvisse com bastante atenção, só para você ter um gostinho do que vai ser o Summit este ano. Preste atenção nesse vídeo. O que significa viver uma vida infinita? Claramente nossas vidas são finitas, mas a vida é infinita. A gente vem e volta, nasce e morre, e a vida continua com ou sem a gente. O que significa que cada um de nós tem a escolha de viver a sua vida por regras finitas ou viver sua vida pelo jogo infinito.
Se escolhermos viver nossas vidas pelas regras finitas, significa que buscaremos ser os mais ricos, os mais famosos, os mais poderosos, ser promovidos mais rápido do que nossos amigos, ganhar mais dinheiro do que todos os nossos concorrentes, nos comparar constantemente com todos e estar à frente deles. Quando você morre, você não vence a vida. Você só morre. Ou podemos escolher viver nossas vidas como se entendêssemos a forma como os jogos infinitos existem. Temos uma causa na qual acreditamos, construímos equipes de confiança ao nosso redor, cuidamos dos nossos amigos, cuidamos da nossa família. Vivemos uma vida orientada para o serviço. E quando partirmos, os outros dirão: essa é uma organização melhor porque você trabalhou aqui. As pessoas dirão sobre nós: eu sou quem eu sou em parte porque você estava na minha vida. Vamos literalmente viver para sempre por causa do impacto que causamos nas vidas das pessoas ao nosso redor. Então você ouviu aí uma parte do Simon Sinek e ele vai estar no Summit. Se você fosse apenas assistir uma palestra com o Simon hoje, você pode fazer pesquisa. Você vai assim: o pastor está exagerando. Só ir lá na internet fazer pesquisa, para você ver quanto que custa uma palestra dessa. Isso, você ia gastar algumas centenas de euros. Mas ele vai estar aqui por um investimento muito pequeno. E não é só ele, né? Vai ter tops da liderança como John Maxwell. Então, escreveu vários livros e você vai aproveitar uma oportunidade muito especial. É a maior conferência em vídeo, viu, gente? É a maior conferência em vídeo do planeta, do mundo. Mais de 130 nações estão fazendo o Summit agora, neste ano. E já tivemos ali em Nairobi, um dos summits, que foram um dos primeiros realizados ao redor do mundo. Sabe quantos líderes estavam reunidos em Nairobi? 3.000 líderes em Nairobi para assistir o Summit. Tamanha importância dessa conferência de liderança no mundo hoje. Então, é fácil para você fazer. Você vai, clica lá no site. Quando você entrou no 1b.org.br, vai passar o bannerzinho lá em cima do Summit. Você clica ali, já vai ser direcionado para fazer sua inscrição, para ter todas as informações. Ou então, você pode escrever diretamente 1b.org.br/summit. Né? Escreve Summit com 2 M's. Então, você faz a sua inscrição. Imperdível realmente por um investimento apenas de R$100. É algo que você não vai achar em outro lugar, uma conferência como essa. Você pode depois também adquirir os vídeos? Pode fazer sim. Alguns deles não, por causa de questão de autoria. Você sabe como é que é, né? No mundo de hoje, há muita pirataria também. Há algumas coisas que só acontecem quando você vem à conferência. A própria facilitação, por exemplo, de pessoas que estão sendo preparadas já desde que terminou o Summit lá em Chicago, as pessoas já estão sendo preparadas para fazer uma facilitação. Enfim, não deixe de fazer sua inscrição. Hoje vai ser bênção na sua vida. Para você ter uma ideia de quantas pessoas acham importantes, por exemplo, empresas como a Águas de Guariroba, eles chegaram aqui com menos de 40, 50 pessoas no primeiro, depois já dobrou esse número, e eles estão dizendo que vai chegar mais uns 30% a mais para este ano. Né? O Ministério Público mesmo reuniu uma turma no ano passado, que chegou a mais ou menos, eu acho que foi umas 80 pessoas, e muitos escritórios de contabilidade, estava falando ali sobre algumas, como chama isso, sindicatos. Sindicato, por exemplo, tem lá, reúne os contabilistas, essas coisas assim. Então, e eles têm procurado para conversar, para a gente fazer pacotes, né, para que todos venham ao Summit. Tamanha é a importância desse evento, está ficando para a cidade também. Então, participe, ore, convide alguém. Deus vai abençoar muito a nossa cidade através dessa conferência de liderança. Muito bem, irmãos, agora nós vamos fazer algo muito delicioso, que eu sei que você tem muita alegria, porque você é um homem generoso, porque tal pai, tal filho. Então, o que você vai fazer?
você vai trazer o seu dízimo e a sua oferta. O pastor Gilson tem mostrado, vou ter que pedir licença para os irmãos aí um pouquinho, só. O pastor Gilson tem mostrado, de 4 em 4 finais de semana, usando um pensamento bem lógico e fácil de você entender. Se você dividir 100 por 4, dá 25, né? 25%, 25%, 25%. Então, vamos ver como está o nosso orçado. 25 do realizado, 16 de setembro, 14%. No dia 23 de setembro, nós temos aqui, novamente os 25, subiu um pouquinho, 16%. Aí, no dia 30 de setembro, 25%, 16% foi alcançado. E no dia 7 de outubro, que foi no domingo passado, né? Nós temos, lá, dos 25 que a gente precisava alcançar, a gente alcançou 19%. Do total do mês, que não é bem o mês, né? Porque aqui tem setembro e tem outubro, mas é o total desses 4 últimos finais de semana. Então, aí nós temos realizado 65%, faltando todo aquele. Porque 100 menos 65, você que é bom de geografia, dá quanto? Então, está faltando 5, né? Está faltando 35%. E isso aí é com a gente, não é? Não é com a gente? E nós não somos daqueles que ficam perguntando, não é, gente? Fica perguntando, escuta, é obrigado a dar o dízimo, é do Velho Testamento, do Novo Testamento. Isso não é discussão nossa. A questão nossa é que nós amamos o Pai e amamos o reino, todos nós. Então, nós não fazemos isso por troca e nós também não fazemos isso só por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Você viu o Cínico falando sobre você entender a vida de um outro ponto de vista? A vida não é um jogo, quando termina a vida, você ganhou a vida ou perdeu a vida. Que jogo que é esse? Não tem esse jogo. Quando você morreu, você simplesmente, é verdade, morreu. Mas o que você deixou e como você enxergou a vida faz diferença para você e para as pessoas que estão ao seu redor. No Congresso de Arte e Vida, eu estava ouvindo uma mensagem que tocou muito meu coração, que falava, o tema era paternidade, mas ela estava falando muito bem sobre a diferença do relacionamento de pessoas que estão no reino e que elas são assim, pai e filhos, esse é o relacionamento. Mas tem muita gente que ainda trata o relacionamento mais como empregador e empregado. Uma das histórias bíblicas que ela citou foi a relação do filho pródigo. Quando o filho mais velho chega e reclama porque o pai recebeu o filho mais novo, que saiu, que pediu sua herança, que gastou tudo, e que agora estava recebendo o filho de volta com todas aquelas honras, ele foi reclamar, pai, eu estive aqui com o senhor e sempre trabalhei bastante, e nunca o senhor me deu um bezerro para eu celebrar com os meus amigos, para eu fazer um churrasco com os meus amigos. Aí o pai olha para ele, e eu creio que meio assim, né, assustado, falou, filho, tudo que tem nessa fazenda é seu. Se você quisesse pegar um bezerro para se alegrar com seus amigos, o que você tinha que fazer? Pegar o bezerro e se alegrar com seus amigos, faz o churrasco. Mas não é justo que esse filho que estava longe, que ele sofreu, que eu celebrasse a volta dele. O que é que você acha? Ali, aquela parábola tem muito a ver como tem sido o seu relacionamento. O relacionamento religioso é do toma lá, dá cá. Mas o relacionamento do adorador é aquele que eu tenho um pai e eu estou a serviço do reino. E tudo o que eu tenho pertence ao meu pai porque veio dele. E eu contribuo sobre essa perspectiva de que eu darei tudo o que for necessário para que o reino de Deus prospere sobre a face da terra. Você pode estar dizendo assim, pastor, diante dessa realidade, o que a igreja tem feito? A igreja já tem feito. Pastor Gilson, nosso presidente, convocou já a diretoria e disse, agora o que nós vamos fazer? Por exemplo, um corte, foi o que já foi anunciado aqui pelo pastor Gilson, foi o corte de que nós alugávamos ali um salão para funcionar o escritório da igreja. Então, o que vai acontecer? Nós deixamos de alugar, esse é o primeiro corte que a gente está fazendo,
para que a gente não precise, por exemplo, estar despedindo pessoas, na verdade. É difícil, a pessoa tem um sustento, tem uma família, então a gente prefere fazer esses tipos de cortes a cortar do pessoal. Mas nós estamos aqui orando, buscando a Deus e compartilhando com os irmãos, né, com toda a sinceridade e transparência. Agora, somos nós quem devemos, então, parar, orar, buscar a Deus e trazer nossos dízimos e ofertas, não como aqueles que, é que o pastor está falando, é que agora a igreja, nada disso. É da sua relação com o seu Pai Celestial. E eu sei que assim como o seu Pai Celestial é generoso, você também é. Amém? Então nós vamos trazer, enquanto cantamos, nós vamos trazer o nosso dízimo e a nossa oferta com alegria, em oração, em consagração, porque Deus ama o que dá com alegria. Agora sim, né? Aleluia, aleluia. Ele é o eterno Deus. Coloque sua mão no coração e declare: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu estou ouvindo o teu chamado. E eu quero. Envia-me a mim, Deus. Abra sua boca e declare a quem você pertence. Eu sou teu.
sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu. Eu sou teu. No teu nome pedirei, e bem alto clamarei, e eu sou aleluia, em tudo que somos. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu. Eu sou teu. Eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno. Declare isso para o Senhor, eis-me aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus. Aleluia. Aplaudam o Senhor, o único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. E nós vamos hoje deixar aqui uma palavra que foi... Sabe quando um pai chama o filho e fala assim: filho, tem algo muito importante para te falar, eu quero explicar para você. E esse pai aqui, ele já está assim, sabendo que a vida dele está mais curta. E ele fala assim: ó, quero te explicar algo muito importante sobre os tempos que você vai viver. E é muito importante que você preste bastante atenção. Esse pai fala com seu filho, que não é seu filho fisiológico, mas é o discipulador falando com o discípulo. Algo muito importante. E o tema da palavra de hoje pode se resumir em uma palavra só: sinais. Muito tem se falado sobre os últimos tempos. Quando será o fim? Será que dá para a gente pegar, algumas pessoas já tentaram isso, ver alguns sinais, tipo assim, eu me lembro quando estava vendo o alinhamento do planeta, se escreveu um livro, e aí tentou mais ou menos marcar a data que Jesus ia voltar. Não deu certo. Lembro de uma fundadora de uma denominação cristã, que ela tentou fazer isso também baseado nas revelações de Daniel e dos impérios que virão. Vai vir primeiro o império isso, aí o império persa, aí o império romano, e depois o império romano vai ver isso, aí vai acontecer tal coisa. Aí ela tentou achar uma data, não deu certo. E muitos têm tentado fazer isso, conta quantas luas de sangue teve e tal, e não está achando data. Mas uma coisa é verdade: nós estamos vivendo os últimos tempos. Sem sombra de dúvida, porque desde que Jesus subiu aos céus, ele disse que eram os últimos tempos. E quanto mais o tempo passa, mais perto fica da volta de Jesus. Quantos aqui desejam a volta de Jesus? Quantos aqui desejam a volta de Jesus? Glória a Deus. Se eu falo para Jesus, nas minhas orações: Jesus, se o Senhor voltasse, eu vivo ainda, já pensou? Você vê tudo aquilo, os santos de Deus de todas as épocas, de todas as gerações, eles sendo arrebatados e a gente se encontrando com o Senhor no ar. E vai ser maravilhoso. Gente, dá uma olhada no Apocalipse, o que o Apocalipse, que é um livro profético, e não tanto escatológico, mas profético, ele fala assim, ó: então vi, está lá em Apocalipse 21, vou ler os versículos 1, 3 e 4 aqui, olha aqui, ó. Então vi um novo céu e uma nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Agora olha só isso. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, porque vai vir gente de todas as tribos, raças, línguas, etnias. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nenhuma dor, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse é o seu destino. Esse é o nosso destino para todos aqueles que somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus. Olha que beleza. Só que a Bíblia diz assim, bom, mas enquanto isso não acontece, e enquanto isso não acontece, aí entra o que Paulo estava falando a Timóteo, como um pai fala a seu filho. Porque Timóteo realmente tratava Paulo como um pai, ele mesmo relata isso em Filipenses. Veja qual é a advertência do pai a seu filho. Eu queria que você sentisse assim, a mão de Deus no seu ombro, dizendo, filho, filha, presta atenção. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Nos últimos dias sobrevirão tempos, mas quanto a você, porém, permaneça, quer dizer, perseverar em algo. Por isso, nós precisamos saber que nos últimos tempos, nesses tempos difíceis, eles serão trabalhosos. Os homens serão de difícil trato, sabe por quê? Serão egocêntricos, até ególatras. A decadência moral, você vai ver no texto, vai ser cada vez maior. Surgirão falsos cristãos e os verdadeiros cristãos sofrerão perseguições. Sendo assim, no fim, persevere nos princípios. No fim, persevere nos princípios. É só para você não esquecer, tem também esse joguinho com as palavras. No fim, persevere nos princípios. Isso é muito, mas muito importante. Você perseverar nos princípios de Deus nesses tempos que são trabalhosos, que são difíceis, que são terríveis. São os últimos tempos, os últimos dos últimos. Veja só o que diz a palavra de Deus, dando um sinal para nós. Depois nós vamos ler o texto. Aqui, em 2 Timóteo capítulo 3, ele começa falando que há um sinal no comportamento humano. Qual é o sinal do comportamento humano? Qual é o sinal do comportamento humano? Você vai ver como os homens do último tempo, dos últimos tempos, serão homens egoístas. Para cada sinal, porque se tem um sinal, ele quer avisar alguma coisa para você tomar uma atitude. Então, essas palavras que vão aparecer agora, elas, na maioria delas, são antíteses. Deixa eu falar para você. No grego, não dá para aparecer no português, mas é tipo assim, é com amor e sem amor. Eles põem só uma preposição para dizer, não é isso e não é isso. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, os homens dos últimos tempos, eles serão ao contrário do que deveriam ser. Então, você que é cristão, preste atenção para ser a antítese de tudo isso que nós vamos ver agora. Você vai ser o contrário, e esse é o sinal. O sinal é o egoísmo. Então, você tem que ser o contrário de egoísta. Mas só que Paulo agora vai dissertar sobre o que é o egoísmo. Os homens serão egoístas. A palavra vem de alto e vem da pessoa que tem um amor de si próprio exagerado. Ele se coloca no centro de tudo. Então, egocêntrico. Serão egoístas,
E aí ele segue uma descrição sobre como são esses homens egoístas. Eles são avarentos e presunçosos. Eu vou juntar essas duas palavras aqui, depois você vai ver que ela está ligadinha com essa aqui. Tá bom? Então, avarentos, presunçosos, logo arrogantes. O que é a avareza? A avareza é aquele sujeito que junta, só para si. A imagem do avarento é aquele sujeito lá que Jesus cita, que ele comprou, ele juntou tudo, pôs num celeiro e falou, bom, agora eu tenho para o resto da minha vida, agora não preciso mais me esquentar a cabeça com nada. E ele usa tudo aquilo só para si. E Jesus diz para ele, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que você está juntando, o que você pôs aí nesse celeiro, vai ficar para quem? Será, gente, que a fotografia dos homens deste tempo é de avareza? Você acha que os caras querem se juntar muita coisa para si? Sim ou não? Não, sabe o que eu fico curioso? Quando eu vou ver sobre corrupção, eu fico olhando assim, quantos milhões de reais uma pessoa juntou só para si. Cara, dava para o cara fazer com fogueirinha de papel lá, com dinheiro, o dinheiro de papel lá, dava para ele fazer uma fogueirinha e ficar se aquecendo todo dia e não ia queimar todo o dinheiro que ele pegou naquela corrupção. Cara, é a fotografia. Eu acho que Paulo veio, Jesus deixou ele vir aqui para esse tempo e para ele escrever isso aí, né? Porque é altamente profético isso aí. Gente, é a fotografia do homem atual. São presunçosos. A palavra presunção pode ser traduzida também, eu acho até melhor aqui, não está errado, claro que não, mas assim, eu acho que fica mais assim, perto do original, falar que é ostentação. Os homens, eles serão homens presunçosos no sentido de querer ostentar aquilo que eles têm. Será que os homens de hoje, eles são ostentadores? O que vocês acham? Você quer ver? Ó? Vai lá pesquisar. Eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, essas coisas todas aí, né? Mas eu fico vendo e os meus filhos comentam tal, e tem as histórias do curtir, dos seguidores e tal, e tudo mais. Eu não tenho também, não é que eu sou contra não, e acho que você tem Instagram, é legal, use para bênção na sua vida. É que eu não falei assim, cara, eu sinceramente não vou ter tempo para aprender toda essa tecnologia e ficar lá, responde, não responde, você postou, eu postei, você não curtiu, estou tão tite porque você não curtiu. Então eu falei, é melhor eu ficar fora disso daí, porque senão daqui a pouco vou ganhar inimigo que eu nem sei que é meu inimigo, só porque eu não olhei ou porque eu não curti, né? Bom, então, aí, eu vejo assim, e quem são as pessoas que mais têm seguidores assim? São as pessoas que são assim, como assim? Então são as pessoas, você viu o fulano de tal? Você sabe qual que é o jogador de futebol que mais ganha no mundo? É o fulano de tal, ele vai de helicóptero, mas o fulano de tal agora está ganhando tanta, mas ele ainda não vai de helicóptero, porque ele ainda tem uma Ferrari. Então, aí ele vai lá de Ferrari, tal. Ele vai, e quando ele tem o aviãozinho, ele sai de aviãozinho dele, ele mora num país, vai para outro país, ele vem numa mansão que ele tem no outro país, que é só para os amiguinhos dele, e aí ele ganha tanto, não sei o quê, tal. Eu falo, uau, cara, deve ter bastante dinheiro rolando aí mesmo. Aí eu falei assim, vamos ver aqui, quem que são os caras mais ricos? Aí ia lá, veja, e como que é a vida que ele leva? E a maior parte, ostentação, e eles têm milhares e milhares de seguidores. Sabe por quê? A ostentação, uma curtição, cara. Ver aquelas mansões e mansões, ver aqueles jatinhos e jatinhos, ver aquelas celebridades todas e pagando e comprando. Um jantar daquele cara daria para alimentar a África inteira. Estou exagerando, mas, gente, é assim um negócio fora do comum. O quanto que as pessoas gastam e ostentam, e tem gente seguindo porque ele virou celebridade.
Porque a ostentação é a bola da vez. Esses homens, eles... essa ostentação é pura arrogância. Eu sou e daí eu tenho mesmo, eu gasto, o dinheiro é meu e o que conquistei, você não tem nada a ver com isso. São assim, os homens são assim. E essa arrogância toda leva à blasfêmia. Aqui está ligado ao desrespeito àquilo que é religioso. Sabe, gente, eu vi esses dias uma cena, porque me mandaram, com essa polarização de ódio, né, que está tendo na política aí, depois muitos irmãos vão ter que pedir perdão uns aos outros, tal, vai ter que fazer seminário de cura interior 2.0, 4.1, alguma coisa assim, porque... Veredas turbinado 7.4, uma coisa desse tipo, porque os caras estão assim, um negócio fora do comum, né? E esse ódio tanto polarizado, mas tem coisa assim que é incrível, cara. Eu vi uma cena que alguns entraram dentro de um templo católico. Eles tiveram relações sexuais, como se fosse aqui, assim, sabe, onde o padre fala lá, faz homilia e tal. Tipo, chegaram bem na frente, assim, ficaram nu, e mulher fez sexo com mulher, homem com homem e tal, e dizendo assim que é liberdade de gênero, e que tem que fazer isso aí, e a igreja tem que aceitar. Gente, eles não deviam ser presos, sim ou não? Sim, sabe por quê? Porque se eu tirar a minha roupa e sair pelado ali na frente, você pode saber que eu vou ser preso. Mas tem paradas que as pessoas saem nuas e está a exposição, e o policial está ali para proteger aquela parada. Bom, a lei vale para mim e não vale para o outro. E são justamente alguns grupos que falam sobre isso, e não são todas as pessoas que têm uma opção sexual diferente da minha que fazem isso, não. É um grupo que realmente não parece que não está prestando atenção, estão sendo contraditórios, estão dizendo que os outros estão sendo fóbicos de alguma coisa, tem fobia contra eles, mas às vezes me parece um pouquinho o contrário. Você entendeu? A pessoa não está indo lá bater na porta dele, muda, não, está pregando, está vivendo a vida dela. Cada um vive a vida que acha que deve viver. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é que nos últimos tempos aconteceria justamente isso. Os homens não respeitariam mais os valores religiosos dos outros. Por quê? Porque eles são homens que não estão nem aí para os outros. E há um desrespeito geral. Há um desrespeito geral. Se a pessoa fazer um negócio desse, você gostaria que fizesse isso? Então, alguém entrasse lá dentro da sua casa, não, ó, seu filho tem que ver que ele tem uma nova opção sexual, nós vamos fazer aqui na frente dele. E olha que se não chegar um tempo desse, porque agora a gente sabe, não, esse absurdo não vai acontecer. Bom, muita coisa que a gente achava absurdo antes, está acontecendo hoje, sim ou não? Principalmente, é que tem alguns aqui que não viveram já o Zenta que eu vivi, né? É que diz que depois o cara passa 40 anos, já viu uma geração inteira. Como eu estou nos 55, né? Você vai vendo mais coisas. E eu nunca vi isso. E, gente, desde que eu nasci, eu nunca vi acontecer as coisas que estão acontecendo hoje. Em lugar nenhum. Não é assim, tipo, dizer, não aconteceu no Brasil, que é um país atrasado. Não vi, nunca vi notícia, nunca vi nada na mídia, nunca vi nada parecido com o que está acontecendo agora. Aí, os homens desses tempos, eles serão desobedientes aos pais. Bom, nem preciso falar muito sobre isso, né, hoje. Parece que, à medida que passa o tempo, em nome da autonomia do ser, os filhos devem ser cada vez menos, vou pôr entre aspas, que é o discurso que se faz, controlados pelos pais, porque eles têm que ter escolha própria desde pequeno. Então, isso antes começou assim, ó, você quer ver? Ó, vou só para você acompanhar um raciocínio rápido aqui, ó, olha aqui. Ó. Antes era assim, seu filho ia para a escola, ele falava assim,
Ah, não, meu pai falou que Deus criou o mundo. Ó, aí a professora, não é bem assim, ó, quer dizer, vamos explicar aqui cientificamente. É assim, ó, houve uma grande explosão e e houve evolução do ser, Nossa, não foi isso que meu pai falou, não, hein? Não foi isso, não. Aí ele volta lá para casa, pai, a professora falou que não foi do jeito que isso aconteceu. Eu até falei para ele que estava na Bíblia, para ela, pai, que estava na... Isso estou contando de um caso real, viu? Eu até falei que estava na Bíblia, mas ela falou que... Não, na Bíblia é um livro religioso, a ciência e tal. Aí, beleza. Aí tá. Até os pais cristãos acharam moderninho isso, né? Meu filho tem que ouvir outras coisas. Tudo bem, eu acho que sim, tem mesmo, estude. Mas há muitos e muitos anos atrás, eu já aprendi que isso não é uma tese científica, não é uma hipótese científica, ela pode ser, no máximo, uma teoria. Uma teoria. Sabe por quê? Isso não pode ser comprovado por alguns métodos científicos. Ele pode seguir uma metodologia científica aceitável da evolução. Mas, por exemplo, eu conheço um cientista que já pregou na nossa igreja, eu fui com ele em várias universidades, ele é instrutor em Harvard, ele é doutor em medicina nuclear. Você acha que ele estudou um pouco ou não? Fez, o cara que fez faculdade, foi para a Inglaterra, foi lá, fez pós-graduação, depois fez doutorado em medicina nuclear, ele saiu e agora ele é instrutor de professor em Harvard. E ele disse assim, pastor, eu sou criacionista. E tem muita gente na comunidade científica que é criacionista. E pode não acreditar exatamente na interpretação que eu vou dar para ele da Bíblia. Mas mesmo fora da Bíblia, ele acredita que existe um Criador. Então, não se falou mais isso. Começou a falar assim, ó, filhos, os seus pais não sabem tanto quanto eles dizem que sabem. Não vou falar toda a evolução da história, mas qual que é o fim hoje? Chega lá na escola e fala para o seu filho assim, não, olha, menininho, pode dar beijinho em menininho. E eu só estou aliviando, porque você pegar alguns materiais que se tentou distribuir, ou alguns livros que estão nas bibliotecas das escolas, eu estou aliviando aqui, viu, gente? Mas é assim, aí menininho pode, aí, pai, mãe, não, você me ensinou que era um homem casado com mulher, então, eu sempre fiz isso aqui em casa, mas a minha professora não falou isso, não. Aí você vai lá e ensina conforme a palavra. Ele volta para a escola e fala para a professora, o que a professora fala? Seu pai é um preconceituoso, religioso preconceituoso. A desobediência aos pais está institucionalizada, porque não devem os pais exatamente passarem o que os filhos devem acreditar. Então ficou assim. Está escrito aqui há muito tempo, no final do tempo seriam assim, seriam ingratos. Ingratos, são homens ingratos. Não tem por que agradecer. Um egocêntrico, para que ele vai agradecer, filho? Para que é que um egocêntrico vai agradecer? Para ele, tudo que você fizer por ele, não fez nada mais que sua obrigação. Eu acho que eu não ensinei certinho os meus filhos sobre gratidão, mas eu recebi uma lição da própria vida. O Gabriel, meu filho, alguns anos atrás, quando tinha lá uns 17 aninhos, hoje 24, está noivo, vai casar daqui a pouco, né, no ano que vem e tal. Mas aí ele foi fazer sabe quando você se esforça, faz aquele esforço financeiro, e aí ele foi, através de uma agência, fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E era escolhido casas. E o Gabriel falou assim, boy, agora que eu me livro desse pastor, né? Vou para uma casa, porque tem um pai adotivo, né? E ele pensou assim, agora eu me livro desse pastor. Chega lá, vai ser um outro pai, quero ver como é que é essa casa. Mas é sorteado, né? É cada um, não é assim, é a família que escolhe também, tem todo um sistema lá. E aí, quando ele foi pegar, quem era o pai dele? Era o quê? Pastor.
Ele falou, uau, escapo de um, cai em outro. Muito bem, voltou o Gabriel de lá dos Estados Unidos. Aí acabava o almoço, ele falava para a mãe dele assim, mãe, quero te agradecer muito pela comida que você fez, estava uma delícia. Sempre sua comida é uma delícia. Obrigado, viu, mãe? Virou para mim, pai, muito obrigado, porque eu sei, pai, que você sempre foi alguém que trabalhou bastante e que traz recursos para casa. Obrigado, viu, pai? Eu sei que isso não é sua obrigação, nem era obrigação da mãe vocês fazerem isso por mim, mas obrigado porque vocês fizeram. Aí eu olhei para a Tânia olhou para mim. Uai, o que aconteceu? Pois é, mas depois com o tempo isso foi se repetindo. Cada coisa que a gente fazia, ele falava detalhes. Por exemplo, a gente foi fazer uma festinha dele para a noivada, chegou, mãe, obrigado porque você fez isso, tal, tal. E aí a Dani, esposa dele, foi lá, falou para a mãe dela, obrigado por isso, ó, nós queremos, recebe um presentinho, manda agradecimento. Isso virou uma cultura na vida dele. Meus pais, eles não fazem isso por obrigação. Eles fazem isso porque me amam e eu sou muito grato aos meus pais. Amém? Filhos, a gratidão, eu entendi que a gratidão começa dentro de casa. A gente tem que ensinar isso aos nossos filhos, porque às vezes a gente acha o quê? O que é que a gente acha? Não, é verdade, sou pai, eu tenho que trazer, eu sou mãe e tal. Não, tem que ensinar a ser grato. A palavra de Deus diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus nós devemos dar graça por todas as coisas. Você ficar murmurando, você está parecendo esses aqui. Mas nós temos que ser a antítese, ao contrário. Os homens serão ímpios, tudo que falar sobre religião, estou fora. Que religião, que nada. Eu sou Deus de mim mesmo, sem amor pela família. Acho que eu já falei alguma coisa ali sobre os pais, com relação à família. Mas isso não envolve só relacionamento de pais e filhos. Envolve o amor pela família, por exemplo, do líder da casa. O homem egocêntrico, não estou gostando mais, eu quero ser feliz. E vaza, abandona o lar. O homem de Deus, ele tem amor por sua família e ele defende a sua família. A mulher sábia edifica a sua própria casa. É a antítese disso aqui. Serão irreconciliáveis. Ou seja, esses homens, eles não querem entrar em acordo. Não. Bom, se o acordo me favorecer, tudo bem. Mas se não me favorece, por que eu vou entrar em acordo com você? Dane-se você. Eu me dando bem? Bom, se nós dois pudermos nos dar bem, legal. Curti, valeu. Mas se não, estou fora. Irreconciliáveis, não tem conciliação. Aqui a palavra combinou, né, tanto no português como na língua original. Porque conciliável seria alguém que sempre está procurando conciliar, pacificar. O irre é aquela preposição, que é a mesma coisa no grego também. Serão caluniadores. A palavra traduzida para caluniadores no grego é aquele desenho assim, diabolos. Que a palavra mais correta seria que os homens no final dos tempos serão endiabrados. Endiabrados. Pode, claro, ser traduzido por endemoniados, possuídos por Satanás. E aí, parece com o nosso tempo ou não? Sem domínio próprio. Faça o que lhe dá prazer. Para que domínio próprio? Dominar desejos? Não. Faça o que lhe dá prazer. Quanto mais prazer, melhor. Os homens serão assim, sem domínio próprio, cruéis. Crueldade de tudo quanto é tipo. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre crueldade, sobre um outro ponto de vista. Mas crueldade é crueldade, gente. Você viu como as pessoas se matam hoje, como elas se odeiam, como tem violência contra a criança, violência contra a mulher, violência. Os homens serão cruéis, inimigos do bem. Tudo que você falar, é do bem, sou contra. É do bem, é da bondade, é da benignidade, sou contra. Antítese do homem cheio do Espírito. O homem cheio do Espírito é bondoso, é benigno, é cheio de domínio próprio.
Bom, se é assim, os homens são traidores. Há uma tradução que diz assim: iludirão e serão iludidos, trairão e serão traídos. Esse é o jogo do mundo que Paulo diz, olha esse comportamento, os tempos estão cada vez mais se aproximando. A volta de Jesus está perto. Gente, em todos os tempos, investiguem, os homens, eles não estão partindo para uns princípios assim, de falta de respeito a qualquer tipo de acordo, por isso eles são irreconciliáveis, e se precisar trair, eu traio, em qualquer tipo de aliança que ele fez, a começar dentro de casa e indo para os seus negócios. Eu fiz, mas eu desfaço, porque o que eu quero é satisfação própria. Os homens serão precipitados. Será que o mundo de hoje as pessoas são precipitadas? Não, elas param para pensar, né? Não, antes de fazer isso, pensa, mede as consequências. Que medir consequência nenhuma. Manda bala. Vambora. E precipitação em cima de precipitação. Os homens são soberbos, serão soberbos. Aqui, Paulo vai aumentando a intensidade. Ele falou, vai chegar um tempo que os homens vão dizer assim, que Deus, que nada, eu sou Deus. Eles vão dizer exatamente nessa frase, mas vai dizer assim, quem manda em mim? Você não manda em mim não, você não manda em mim não. Que esse negócio de submissão, começa lá dentro de casa. Que submissão aos pais, nada. Que submissão à minha liderança, nada. Que submissão a não sei quem. Que submissão, meu líder de célula. Que submissão, nada. Isso é um jeito de controlar as pessoas, que nada, eu sou livre, eu sou... Quem manda em mim sou eu. É a frase da soberba. Finais dos tempos. Não preciso nem contar quantas luas de sangue já aconteceu para saber que Jesus está perto de voltar. Porque está aqui. E eu queria terminar essa parte, já quase terminando, porque falta 1 minuto. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Um senhor, eu disse nome e tal, nas outras pregações, depois você investiga, não vou dizer o nome. Mas, um senhor, vou dizer o país, no Canadá, quando ele estava no Zenta, chegando aos 50, ele descobriu, olha só a descoberta dele, ele descobriu que ele era uma mulher presa num corpo de homem. Preste atenção nisso aqui, que isso é mais ou menos a fotografia do mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aí, ele descobriu que ele estava preso. A mulher dele notou que ele fez uma opção diferente. Chegou para ele e falou, olha, quando nós nos casamos, nós tivemos uma relação heterossexual, geramos filhos. E você tinha uma opção, ok? Aí o que você fez? Agora você fez, não está dando certo, está esquisito na família, está esquisito. Se você fizer, você tem que fazer uma escolha. Ou você muda esse jeito aí, ou a gente vai ter que se separar. E ele virou para ela e falou, olha, era como se você estivesse me pedindo para aumentar a minha estatura ou diminuir a minha estatura, isso é impossível. E aí foi a primeira celebração dele, porque ele se libertou daquela prisão. Então, ele, dali parece que passaram-se 4 ou 5 anos, ele descobriu que não somente era uma mulher presa num corpo de um homem, mas ele era uma mulher de 6 anos preso num corpo de homem de 52. Aí ele pegou e começou a se vestir como uma criança de 6 anos, pôr chupetinha, se alimentar como uma criança de 6 anos. O que você indicaria para uma pessoa como essa? Acho melhor você procurar ajuda médica, não é verdade? Assim, tudo bem, a sua opção sexual, ok. Mas, poxa, o seu corpo está te dizendo... Mas isso não vale mais, sabe por quê? O teu corpo está dizendo o quê? O corpo dele estava dizendo que ele era um homem, mas ele falou que era mulher. Então ele pode mudar, não pode? Pode, apesar do corpo estar dizendo que ele é um homem. Então deixa o corpo para lá.
O corpo não determina quem eu quero ser. Então, se o corpo não determina quem ele quer ser, então não determina que uma pessoa de 52 anos queira ser uma criança de 6. Sabe o que aconteceu? A comunidade do sai do armário diz que ele fez bem de sair do armário da primeira vez e fez bem de sair do armário pela segunda vez. E que ele estava correto. Um casal daquela comunidade que defende essa ideologia adotou aquele senhor de 52 anos como se fosse uma criança de 6 anos de idade. E hoje ele vive dentro dessa família que tem papai homem, mamãe mulher, criando uma criança de 6 anos, mas sendo um senhor de 52. Ok. O que você acha? Os homens serão mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Todas essas coisas acontecem juntos. Por exemplo, se um adulto tem relação sexual com criança, como é o nome disso? Pedofilia. Não, agora não vai mais chamar pedofilia. Chama-se pedossexualidade. Porque você não pode ter preconceito com o sexo transgeracional. Por isso, se a sua criança tiver 12 anos e já tem libido e tem vontade de ter relação sexual com um adulto, é preconceito seu chamar isso de pedofilia. Bom, podia falar uma porção de outras coisas para que o homem de hoje está defendendo. Se dá prazer, faça, eu sou mais amante dos prazeres. Se ter relação sexual com uma criança é que me dá prazer, deixa eu ter o meu prazer. Mas e Deus e a sua palavra? Deixa isso para lá. Enquanto der para concatenar os meus desejos ao desejo desse Deus aí, beleza. Agora, se esse Deus quiser estabelecer regras para a minha vida, eu estou fora, porque eu estou no centro de tudo. Esse é o retrato do homem dos últimos dias. Paulo termina isso aí, dizendo algo, passar para você, depois eu tiro um pouquinho de tempo do que nós vamos fazer a seguir. Outro sinal serão que os homens, haverão muitos falsos convertidos. Gente que parece que é, mas não é, dentro da igreja. E Paulo diz, não se associe a eles. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se também destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, estes também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todas. O joio vai ser joio, e todo mundo vai ver que o joio é joio, que o trigo é trigo. E o terceiro e último sinal, perseguição. Atitude nossa, resistência. Se, diante do falso, nós devemos mostrar que somos originais, diante da perseguição, nós devemos ser resistentes. Temos que ter doutrina e vida bem clara. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu.
Porque desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha, aqueles que querem levar uma vida santa sofrerão, padecerão perseguições. O que a gente vê, às vezes, em alguns meios, é só o começo. Mas nós devemos ser a resistência. Nós devemos ser aqueles que vão viver a palavra de Deus a despeito do que tudo se falar lá fora. E olha, meus amados irmãos, sem querer, e você que já está pensando em outra coisa, isso daqui não é uma mensagem política a favor de A ou de B. Não tem nada a ver. Porque, olha, o mundo está tanto de um lado como de outro. Porque quem é de Deus é porque foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Uma vez, numa reunião do conselho, alguém me disse assim, não, pastor, mas você tem que declarar, você precisa ser de direita. Eu falei, meu irmão, não está na Bíblia se eu devo ser, apesar de alguns pegarem os versículos aí, né? Mas o que está na Bíblia é que eu tenho que seguir os princípios da palavra de Deus, e esses eu defenderei, em nome de Jesus. Venha a acusação da direita ou da esquerda ou do centro, porque o mundo está permeando todas essas escalas. Nós devemos permanecer firmes na palavra de Deus. Amém, amados irmãos? É isso que nós devemos permanecer. Se a gente tem que fazer, nós temos que ser a antítese daquilo que nós vimos, e assim nós seremos santos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Estamos firmes aí ou não? Porque qual que é o seu destino? A glória, meu irmão. Sabe que o seu destino é aqueles versículos que a gente leu lá no começo, eu vou deixar aqui da tela, para você ficar curtindo. Vem um novo céu, vem uma nova terra, há um encontro com Jesus. Você tem um destino maravilhoso para a glória de Deus, amém? Então vamos tomar a ceia do Senhor. Todos aqueles que já são salvos, que anseiam pela volta de Jesus, aqueles que já foram batizados, aqueles que estão em comunhão com a igreja e querem e vão celebrar a ceia do Senhor agora, por favor, fiquem em pé. Quem vai receber do pão, do cálice, se você não foi batizado, entregou a sua vida para Jesus, essa é uma cerimônia que não tem muito sentido, porque essa celebração, esta ordem, este mandamento do Senhor é para aqueles que já entregaram suas vidas para Ele e têm um compromisso com Jesus. Eu vou pedir para você o seguinte, assim que você receber o cálice e o pão, você se assenta, está combinado? Então, por que nós vamos fazer isso? Tá um grupo grande aqui, aí você, quando recebe o pão, recebe o cálice, você se assenta, e assim a gente vai saber que você já recebeu. Quem ficar em pé, porque ainda não recebeu, a gente vai lá. Porque todos devem tomar da ceia do Senhor e celebrar. Sabe por que nós fazemos isso? Porque Jesus Cristo um dia entregou o seu corpo, derramou o seu sangue lá na cruz para nos libertar. Nós não somos escravos de nós mesmos, nós não somos escravos do pecado, nós somos livres em Cristo Jesus para fazer a vontade dEle. E agora você vai tomar a ceia do Senhor. Se tem algo que pesou no teu coração, confesse ao Senhor. Confesse, fale com o Senhor seriamente, confesse o seu pecado. Então, tome da ceia do Senhor. Os irmãos podem vir distribuindo, vamos cantar e celebrar ao Senhor. Tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim.
sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Impressionante esse amor, né? Ele é ousado, ele é impressionante. Esse amor de Deus é maravilhoso. Ouvi uma pregação agora no Congresso de Arte, que na composição, na língua original do inglês, a tradução seria irresponsável amor de Deus. Chega a ser irresponsável, né? Entregar o filho lá na cruz. Mas Deus nos amou, que não tem como a gente traduzir o que Jesus fez por nós na cruz. Por isso nós não estamos aqui para celebrar a ceia, fazer algo mágico, como se a gente fosse morder o pão e fosse sangrar, ou que se a presença de Deus tivesse maior e de Jesus nascer do que em outros momentos. Porque na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e deu aos seus discípulos e partiu e disse: comam, isto é o meu corpo que será entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Quer dizer, a hora que vocês estiverem fazendo, vocês vão trazer à memória o que é o meu sacrifício e o que ele fez por vocês, o que aconteceu com vocês quando eu me entreguei. Jesus entregou o seu corpo para que nós fôssemos corpo dele, e nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então, seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comamos do pão. Da mesma forma, ele tomou o cálice, deu aos seus discípulos e disse: bebam, este é o meu sangue que será derramado por vocês. Vamos ficar em pé, meus amados irmãos. A gente come e bebe de Jesus todo dia. E Ele é que nos dá vida, vida abundante, vida para sempre. Quantos aqui, se alguém perguntasse assim, quem quer vida eterna? Você não conhecia, não tinha conhecido Jesus, mas alguém dissesse para você assim, quantos aqui querem vida eterna? Eu creio que todos queriam. Vamos ver. Quantos aqui desejariam viver para sempre, ou desejam viver para sempre? Levante a mão. Quantos aqui desejam viver para sempre, sempre, sempre? Pois é. Mas e se eu falasse para você, só que você vai viver para sempre, mas no inferno? Você desejaria viver para sempre? Claro que não. As pessoas que tiram a sua própria vida, tiram porque a sua vida está no inferno. Eles não querem mais viver. Mas quando Jesus derramou o seu sangue, Ele fez isso para que você viva, para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Porque na noite em que Ele foi traído, Ele deu o cálice aos seus discípulos e disse: bebam,
este é o meu sangue que será derramado por vocês. Façam isto em memória de mim. Seguindo a ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomemos da ceia. Senhor Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é sobrenatural, o seu amor é exatamente muito mais do que isso que nós cantamos. Não há palavras, Jesus, não há palavras, Jesus, para agradecer o que o Senhor fez por nós, mas nós queremos fazer seguir o seu modelo, seguir o seu exemplo, não para ganhar salvação, porque isso o Senhor já fez, mas assim como o Senhor se entregou, nós não queremos ser como aqueles que não têm o Senhor, egocêntricos. Nós queremos nos doar todos os dias e nos consagrar todos os dias ao Senhor Jesus. Espírito Santo, faz a tua obra na nossa vida, ministra em nossos corações e opera, ó Deus, opera, Senhor, para a glória do teu santo nome, a santificação da igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Passe o seu cálice para as pontas das fileiras. Os irmãos vão passar recolhendo e nós vamos terminar cantando. Quantos estão aqui felizes com Jesus? Quantos estão felizes com Jesus? Gente, você quer verdadeiramente estar lá naquele dia, aquele dia que Jesus voltar e vai ser maravilhoso? Eu sei que você quer, mas por enquanto nós estamos aqui. E lembre-se da palavra de Deus: viva como um filho de Deus. No fim, persevere nos princípios. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos cantar, amados irmãos. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, a palavra fala em Filipenses 2 de um Cristo Jesus que é Deus e abriu mão da condição de Deus para humildemente morrer, entregar a vida dele por mim e por você. E por causa disso, dessa obediência do Senhor, o Senhor elevou ele acima de todos, o nome acima de todo nome, o nome pelo qual devamos ser salvos. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará a esse Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o nome que dividiu a história entre antes e depois de Cristo. E eu queria te desafiar mesmo a estar adorando ao Senhor, a estar colocando a tua vida diante dele, declarando mesmo isso.
Declare, pois Ele venceu a morte. Ele venceu a morte para que a gente tivesse vida e vida em abundância, para que a gente tivesse vida eterna e vida plena. Te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível. Aleluia. Aplauda bem forte o nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso desse Pai que te ama tanto, a graça redentora do nosso Senhor, Salvador e amigo de todas as horas, Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito nos faça um, que venha sobre nós suas consolações, o seu poder e a sua unção, para que vivamos os princípios neste tempo do fim. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Seja você abençoado e a sua casa também. Tenha uma semana super de Deus.